Dia. Ó, para quem perdeu a aula de quarta-feira, eu vou fazer um resumão bem grande aqui para vocês do que é para fazer, tá? Na página 43, tem 2 espaços aqui, tá? Vocês vão fazer no primeiro espaço uma previsão. Tem a frase assim: as mais belas coisas do mundo. O autor foi Walter Hugo Mãe. Quando fala em as mais belas coisas do mundo, o que você acha que é? Aí você vai e escreve aqui. O que você acha que é as coisas mais belas do mundo que talvez o autor quis dizer? Não olhe para a página do lado, tá? Agora aqui embaixo, você vai colocar as minhas mais belas coisas do mundo. Agora é você que vai colocar o que você acha que foi mais belo do mundo para você, desde que você lembra, que é as coisas mais belas do mundo para você. E aí você vai colocá-la aqui, tá bom? Aí sim você vai virar a página na 43 e vai ler o que o autor colocou como sendo as mais belas coisas do mundo. Fácil, né? Super fácil. Depois disso, você vai para outra página, depois que você já sabe, você vai pegar e colocar qual é a diferença das coisas mais belas do autor e a que você colocou. E vai escrever aqui. E aqui embaixo, obviamente, você lê o texto, você vai poder fazer a interpretação, ok? Não esqueça de depois tirar foto para a professora. E aqui, vocês vão ver a diferença entre os contos narrativos, que eu já expliquei para vocês em aulas anteriores, e o novo gênero que nós estudamos, que são memórias literárias. Ou seja, você pega, igual o autor colocou, algo que aconteceu há muito ou há um tempinho atrás, observando que o gênero memórias são narrativas também, assim como o conto, porém são produzidas para relembrar, rememorar um tempo do passado, algo que você viveu ou ficou imaginando, tá? Ela tem um começo, tem um meio, porém muitas vezes não tem um fim, porque essas memórias podem ser que elas continuem, né? E o que você vai usar muito, lembrando que memórias, obviamente, são coisas que foram contadas, são contadas no presente de algo que aconteceu no passado. Por isso nós estudamos os 3 pretéritos na aula anterior. Aí você vai fazer a atividade aqui, conforme foi passado na aula anterior. Na próxima vai ter o texto, um texto maravilhoso chamado Mate de João Cardoso. O que vocês vão ter que observar aqui nesse texto? A linguagem utilizada no texto, tá? Eu coloquei lá para vocês os tipos de linguagem. Se não coloquei, me lembre de colocar, tá? Mas eu vou dizer para vocês alguns tipos de linguagem. Por exemplo, eu vou colocar 4 tipos de linguagem, ok? A primeira delas é a linguagem científica, aquela que os cientistas usam em seus livros, onde tem, por exemplo, o nome de uma planta que você conhece, vamos supor a rosa, você conhece como rosa, mas cientificamente ela tem um outro nome que eu não sei dizer agora para vocês. Então é tudo na base da ciência. Tem um outro tipo de linguagem chamada linguagem padrão. Essa linguagem é a que você vem para a escola para estudar, que você se preocupa muito com a gramática, tem que colocar pontuação, tudo corretamente. E é utilizado muito quando você vai fazer redação, escrever algum texto, onde você vai ser analisado, cartas para um patrão, presidente da República, por exemplo. Você não vai escrever de qualquer jeito, você tem que ter aquela preocupação com a gramática, ok? E tem a outra linguagem, que é chamada linguagem coloquial, que é a linguagem que a gente fala no dia a dia, com os nossos pais, irmãos, amigos, colegas. Não tem tanta preocupação com a gramática quanto a linguagem padrão, na qual você usa a gramática, é claro, porque é riqueza de palavras, mas você não tem tanta preocupação em pensar para falar, você já vai falando diretamente. Tem também uma outra linguagem, deixa eu ver, a linguagem científica, a padrão, a coloquial, e tem uma linguagem chamada linguagem regional. De acordo com a região que as pessoas moram, elas vão falando palavras
o dialeto, a forma de falar é diferente. Às vezes engole uma palavra, uma letra, né? Coloca outra, puxa o R, deixa o R, né? Então, essa é a linguagem regional. Por exemplo, quem está aqui, quem mora no Sudeste, tem algumas formas de falar, de expressar. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu falei na aula. Tem aqui uma raiz que a gente cozinha e come. Aqui no Sudeste, nós costumamos chamar de mandioca. Já o pessoal do Sul, quando olha a mesma raiz, eles chamam de aipim. E quando você vai para o Nordeste, em certas partes também do Norte, como é que se chama? Isso mesmo, a famosa macaxeira. Então, isso é regionalismo. As pessoas falam um pouco diferente de acordo com a região que mora, em que ele mora, tá bom? Então, vocês vão utilizar essa questão da linguagem, observar no texto o mate de João Cardoso. E vão responder também essas questões de acordo com aulas que a gente já fez anteriormente, tá? Agora, o mais legal da aula foi a hora de você produzir o texto. Fiz a proposta de você fazer as suas memórias. Sabe aquela primeira parte que eu mostrei para vocês das mais belas recordações, deixa eu voltar aqui, as minhas mais belas coisas do mundo, ou seja, sua memória, tá? Então, memórias literárias, que é esse gênero, você vai fazer também, tá? Você vai produzir, você vai seguir conforme o material que eu coloquei para vocês, vocês vão seguir o esqueminha de como fazer, tá? Tá aqui, mas acho que lá no texto que eu passei para vocês está bem mais especificado. Você vai ver como é que faz. E, para finalizar, tá? Boa sorte aí, faça um texto legalzinho, mas antes de fazer o texto, não esqueçam, vão lá no material que passei para vocês, logo na primeira página, vai ter lá o seguinte, vou até mostrar aqui para vocês, espera aí, deixa só o computador dar uma ligadinha aqui. Aqui, na atividade do Centro de Mídias, você vai procurar lá onde vocês já sabem que eu mostro, onde tem as tarefinhas para fazer, vocês vão procurar as tarefinhas feitas para o dia 30/4, 29/4 e 27/4. Procura lá, ela tem aqui encantos e contos. Vocês vão fazer, porque cada uma delas lá, você vai assistir o videozinho e tem uma atividade para você escolher, a alternativa. Faça essa tarefa, porque já vai ter um pouco da nota de vocês lá pelo Centro de Mídia, você já assiste os videozinhos, e aí você já consegue fazer meu material, tá bom? De preferência até segunda-feira para você produzir o texto, depois vocês vão fazer a atividade, porque se vocês acessarem isso aqui, você vai fazer todas essas páginas que foram passadas, ok? E, mais legal ainda, vou mandar para vocês o meu gênero memória. Eu fiz um também, tá, gente? E eu vou pedir para vocês fazer o seguinte, eu sei que vai ser um pouquinho de trabalho a mais, mas eu sei que aluno gosta de corrigir professor, por isso a tarefinha que eu vou passar para hoje é vocês corrigir o meu texto. Eu deixei passar alguns errinhos, tá? Vocês vão procurar o errinho e principalmente vocês vão dar a nota para mim no texto que eu fiz, tá? Sobre as minhas memórias. Vocês vão ver se realmente eu cumpri com o que estava pedindo no texto das memórias, né? Igualzinho tá na apostila que eu acabei de mostrar para vocês a diferença. Vocês vão ver se meu texto utiliza coisas que eu rememorando o passado, experiências vividas, se eu utilizei o verbo no passado, tá bom? Boa atividade.